Atualmente, todos os vestibulares são obrigados a ter um exame de redação. E normalmente a prova de redação, ela não ocorre sozinha. No mesmo dia do exame de redação, o estudante é obrigado a responder a questões escritas ou de múltipla escolha de outras matérias. O que significa que uma das primeiras coisas com a qual o vestibulando deve se preocupar é justamente como dividir o seu tempo. É claro que existem aqueles que preferem deixar a redação por último, e existem aqueles que preferem começar pela redação. Mas considerando que nos principais exames a redação tem um peso muito alto, existe uma maneira de fazer a prova que pode ser bem interessante, que é a seguinte: no fundo, toda a prova de redação começa com uma questão de interpretação de texto. E se o aluno não interpretar bem a proposta, ele não vai conseguir fazer um bom texto. É necessário, portanto, que o aluno comece a prova lendo essa proposta, fazendo essa interpretação. E uma dica que eu costumo dar é, logo no início da prova, ele deve planejar o seu texto e, se possível, esboçar uma primeira versão dele, fazer o seu rascunho. Terminada essa primeira fase, ele pode deixar a redação um pouco de lado e ir para as questões, sejam elas escritas ou de múltipla escolha. E apenas no final da prova voltar e repensar um pouquinho a redação e passá-la limpo. Qual é a grande vantagem dessa técnica? Normalmente, o pior revisor de um texto é quem escreve o texto. De tal modo que, se você passa limpo logo depois de escrevê-lo, você muitas vezes não percebe as suas falhas e não consegue melhorá-lo satisfatoriamente. Por esse motivo, se você deixa para passar a limpo no final da prova, você mesmo acaba sendo um bom revisor do seu próprio texto, melhorando a sua performance. Existem ainda alguns alunos que supervalorizam coisas que não têm grande importância no exame de redação. Se você vai utilizar letra de forma ou letra cursiva, se você vai ou não colocar título, a conveniência de uma epígrafe, nada disso vai ser realmente fundamental na sua nota. A não ser que a banca peça para você escrever uma redação com título, a não ser que eles peçam para vocês escreverem 30 linhas e não 28 ou 32, esse tipo de preocupação não costuma ser um diferencial da sua nota. É por isso que, junto com a leitura da proposta, é importante que se leia também, com atenção, que se leiam as orientações da própria banca. E assim você consegue saber como planejar o seu texto de modo mais satisfatório.